Hoje no Cartório Contemporâneo, entrevistamos o Dr. Rafael Favetti sobre as mudanças e impacto para a sociedade do serviço notarial. Veja uma homenagem aos 180 anos do registro de imóveis. Por que no Brasil se divorcia tanto? Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Rafael Favetti é professor e advogado, doutorando em Direito pelo IDP e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Conversamos com ele sobre as mudanças e impacto para a sociedade do serviço notarial. Olá, doutor Favetti, tudo bem com o senhor? Obrigado, Duda. Muito prazer estar aqui com você mais uma vez. Pesquisa do Datafolha do ano passado apontou que os serviços dos cartórios são considerados os mais confiáveis pela população. Como avalia a importância da atividade notarial e registral para a sociedade? Confiança, Duda, talvez seja a palavra-chave da nossa civilidade hoje. Com o mundo cada vez mais complexo, saber a realidade e ter fé nas coisas é muito importante. Estamos vendo um momento, por exemplo, Duda, em que se fala muito sobre taxa de juros, etc. O que tem por trás disso? É a fé na moeda, por exemplo. Então, você ter fé nas coisas, fé num documento, fé, acreditar que o dono de um imóvel, por exemplo, é realmente o dono daquele imóvel e por aí vai, é extremamente importante. E o que o brasileiro diz nessa pesquisa? Que ele acredita no trabalho dos cartórios. Aliás, os delegatários de serviços extrajudiciais são aqueles que têm a chamada fé pública, a fé delegada pelo Estado para que ele autentique aquilo que está no ato, no documento, que aquilo é verdade. Portanto, a confiança que a população brasileira tem nos cartórios, ela é, na verdade, reflexo da confiança que nós temos daquilo que o cartorário faz. Que aquele documento é verídico, do que aquilo que está escrito é a realidade das coisas. E isso está cada vez mais importante nesse universo complexo, ainda mais se pegarmos as redes sociais. Muito se fala, por exemplo, sobre fake news, muito se fala, por exemplo, sobre deep reality, muito se fala, por exemplo, sobre as transformações da realidade que imprimem ao ser humano uma absoluta dificuldade de saber o que é verdade e o que não é. E são os cartórios que conferem essa autenticidade, essa noção de verídico para aquilo que o cartório apresenta. Como vê a importância dos concursos públicos para a dinamização da atividade no Brasil? A República Brasileira ela foi refeita em 1988 através da nova Constituição. E a pegada da nova Constituição foi a ideia dos concursos. Não só para as serventias extrajudiciais, mas para todo o serviço no geral. Para as serventias extrajudiciais, a delegação, aliás, é a única vez que a Constituição fala sobre delegação. As delegações, elas são feitas mediante concurso público. E isso quer dizer que é através da nação brasileira, da população brasileira, que qualquer um, tendo evidentemente as habilidades mínimas, pode concorrer a ser o delegatário da fé pública. Logo, é um avanço civilizatório a ideia do concurso público para as atividades extrajudiciais. Sobre a importância do trabalho acadêmico desenvolvido na seara do direito notarial e registral, essa é uma atividade que ainda é pouco conhecida pelos brasileiros? Ainda é pouco conhecida pelos brasileiros e também te digo mais, é pouco conhecida pelos pesquisadores das universidades. Nós temos ainda poucos mestrados e poucos doutoramentos feitos nessa área. Eu destaco um desse ano, por exemplo, que é muito interessante ler, que é o da doutora Fernanda, que é a nossa parceira lá de Minas Gerais, e todo mundo conhece a Fernanda aqui, que trabalha na CNR também, e são esses trabalhos que, através deles, que passamos a conhecer de maneira acadêmica e especialmente científica aquilo que está na carreira, na fé pública dada para os delegatários. Portanto,
todo o trabalho acadêmico e todo estudo acadêmico, e não só aquele acadêmico, mas também os científicos e aqueles que vêm a corroborar com não só as melhorias da carreira, mas aquelas situações em que o serviço precisa de um melhor olhar pelo judiciário, pelo CNJ, eles vêm a contribuir, portanto, à melhoria da vida do brasileiro através dos serviços notariais. Como avalia a perspectiva para a atividade dos cartórios no novo governo? Acredita que possam ser discutidas novas propostas legislativas para aprimorar ainda mais a atividade? A atividade vem se aprimorando independentemente do governo. Independentemente da coloração de quem quer que esteja no Palácio do Planalto ou nos governos estaduais, a atividade vem se aprimorando à medida que duas coisas acontecem. A primeira delas é o aprimoramento da tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais serviços cartoriais podem ser feitos de maneira com excelência. E a segunda delas é a confiança que a população brasileira tem nos cartórios e nos serviços notariais. Portanto, essa junção da confiança com a ascensão de novas tecnologias faz com que a atividade dos delegatários seja, de certa forma, até independente aí do que qualquer governo, porque as mudanças vão vir. Exemplo do que eu estou falando. Eu lembro que ainda no início dos anos 2000, nós colocamos nos cartórios a possibilidade, eu participei ativamente disso, a possibilidade de você fazer o divórcio via cartório. E depois veio o apostilamento, depois veio várias outras situações que faz parte da confiança do brasileiro. Se o brasileiro não tivesse confiança nos cartórios, isso não ocorreria. Portanto, a confiança junto com o incremento tecnológico faz com que todas esses significativos progressos que os cartórios oferecem à população brasileira sejam atingidos, independentemente de governos. Qual a importância da elaboração de leis para regular os serviços notariais e de registros? As leis são importantes para qualquer tipo de atividade. Há que se ter um certo cuidado, no sentido de que imagina se a gente tivesse uma lei dizendo o que era impedimento no futebol. Nós não temos lei que diga o que é o impedimento, né? Isso é a própria atividade do futebol, na sua autorregulação, que diz o que é o impedimento. Antigamente o impedimento tinha que ser atrás da linha do último marcador, hoje tem que ser na mesma linha. Isso foi um avanço. Então, é evidente que as leis são sempre muito bem-vindas. Porém, há que se ter um espaço significativo para a autorregulação. Por quê? Porque são os próprios registradores, são os próprios cartorários que sabem melhor a sua realidade e conseguem, aí sim, implementar entre aspas, um compliance. Isso é, regras próprias aí, ao passo que, independentemente do que a lei geral e impessoal traga para a população brasileira. Portanto, evidentemente, todas as leis são bem-vindas, mas também há que sempre deixar um espaço reservado para a autorregulação. Os cartórios brasileiros se transformaram e hoje prestam a maior parte de seus serviços em meio eletrônico. Como avalia essa mudança e a importância da prestação digital dos serviços extrajudiciais? A civilidade, no geral, passa por um momento de mudança significativa desde 2008. Se você pegar num gráfico de mudança da humanidade em geral, 2008 é um ano muito significativo, porque é um incremento muito forte das novas tecnologias que passam a pertencer na vida não só de corporações, etc., mas do indivíduo no geral. Isso em qualquer lugar do mundo, seja aqui, seja na Tailândia, ou em Roma, em qualquer lugar que você quiser. E os cartórios não ficaram atrás. Os cartórios brasileiros, eu não tenho medo nenhum de dizer, são talvez um dos mais modernos do mundo e não tem medo de dialogar com as novas tecnologias. Portanto, eu acredito que a cidade que você esteja me vendo agora tem um cartório que tem acesso online, que você consegue fazer boa parte dos serviços online. E logo, claro, óbvio que depois da pandemia, com o incremento ainda de mais novas tecnologias, isso ficou cada vez mais visível. Hoje é possível você fazer uma imensidão de atos registrais e cartoriais no geral, notariais, através do mundo remoto e etc. Então, essa é uma situação que não volta atrás. O mundo está cada vez, tem um lado bom e tem um lado ruim, mas o mundo está cada vez mais sentado,
né? Está cada vez menos nômade, está cada vez mais dentro da sua casa, observando o universo. E dessa maneira os cartórios estão prontos para ser mais um artífice dessa nova realidade mundial. Os cartórios prestam um relevante serviço para a sociedade. Como avalia a importância dos cartórios no processo de desburocratização? Ô Duda, a desburocratização é uma das palavras-chave aí do mundo contemporâneo por um motivo muito simples. Elas trazem o tempo. O tempo é significativo para as pessoas. O tempo custa. A coisa mais cara para qualquer pessoa, que não é nem dinheiro, é o próprio tempo. O tempo é aquilo que, enfim, quando passa, não volta atrás. Recomendo a todos a lerem, por exemplo, tudo aquilo que Rubem Alves fala sobre o tempo. É um pensador brasileiro que trabalhou muito sobre a questão do tempo, é um grande escritor e trabalhou bastante a questão sobre o tempo. Dá uma olhada aí depois daqui, vai lá no Google e bota Rubem Alves e pega o que ele trabalhou sobre o tempo e você vai ver como o tempo é da coisa mais escassas na história contemporânea. E a desburocratização vem aí, ela vem para te dar mais tempo, para você fazer o que você bem entender, para você fazer o que você quiser, evidentemente, mas é um produto absolutamente escasso. Portanto, a desburocratização através dos cartórios oferece à população brasileira o diamante mais caro da nossa contemporaneidade, que é o tempo. Qual sua visão sobre o futuro da atuação dos registros públicos na prestação dos serviços à população? Os desafios são enormes para o futuro dos registros públicos. Isso porque, como nós vimos, nós estamos em outra esfera estrutural aí da civilidade mesmo, da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente compreende o mundo e por aí vai. Portanto, são desafios enormes aí para os cartórios. Desde questões mais, entre aspas, clássicas, como, por exemplo, questões de gênero, que a gente já enfrenta há algum tempo, os cartórios já enfrentam há algum tempo, como mudanças de alcunha, o cartório já enfrentam há muito tempo, como coparticipação societária em sociedades uni-individuais, de famílias e por aí vai, desde a confecção de novos tipos de sociedade, que o direito às vezes nem abarca, mas existem de fato, desde questões de moradia, desde questões de novas formas de organização social para o trabalho, que às vezes o direito do trabalho nem conhece e os cartórios têm que enfrentar, e portanto os cartórios, eu costumo dizer que são o primeiro para-choque da modernidade. Antes da modernidade chegar na lei, chegar na transformação social, chegar naquele acórdão do Supremo Tribunal Federal que fala, por exemplo, sobre a possibilidade de união homoafetiva, ou antes de chegar no TST sobre novas formas de contratação, ou ainda sobre chegar no STJ sobre novas formas de sociedade, eles chegaram primeiro no cartório. Então, os cartórios eles sempre enfrentam primeiro a modernidade, antes do Poder Judiciário, antes da lei e por aí vai. São eles que absorvem aí o impacto da nova forma de viver e da nova forma de contemplar o mundo. E, portanto, os cartórios têm que estar preparados, por outro lado também, né, sobre essa situação. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? A CNR está de parabéns, acerta muito nesse diálogo com a TV Justiça, porque, evidentemente, quando a gente pensa em justiça da TV Justiça, nós pensamos nos tribunais, etc. Mas o dia a dia da população brasileira ele é feito também através dos cartórios, né? É ali que boa parte da vida das pessoas ficam, o casamento, o divórcio, a compra, a venda, o carro, a casa, enfim, o testamento, essa coisa toda, tudo fica ali nos cartórios. E, portanto, a nossa confederação está de parabéns, as federações estão de parabéns, os sindicatos estão de parabéns e obrigado à TV Justiça por abrir esse espaço para desmistificar um pouco o que é o cartório. É inegável que ainda há uma fama não real de que cartório é justamente o contrário, né? Aquele lado burocrático. Não, então acho que esse programa vem aí a desmistificar essa imagem ainda arcaica, bem ruim ainda que se tem, que não é real sobre o serviço delegatário brasileiro.
O número de divórcios no Brasil atingiu recorde durante a pandemia, mas diminuiu em relação a 2021. O indicador considera tanto os divórcios judiciais concedidos em primeira instância ou aqueles por escrituras extrajudiciais. Para especialistas, o número pode sim ter uma correlação com a facilitação do ato do divórcio por vias extrajudiciais. Olha, um aumento, certamente ele tem a ver com a facilidade dos meios de se acessar os procedimentos de divórcio, inclusive o procedimento extrajudicial que é feito nos cartórios de notas. Isso sem falar do fato que me parece que ocorreu, é que houve uma certa represamento do número de divórcios durante a pandemia, devido ao acesso que o cidadão teve limitado ao sistema de justiça. E isso, com a volta da normalidade e reabertura de todos os serviços públicos, certamente o cidadão procurou o divórcio e resolver suas questões familiares. E eu acredito que esses devem ser um dos motivos do aumento do número. Uma pesquisa feita em 2020 mostra que a média de duração dos casamentos eram de 16 anos. Mas segundo a nova pesquisa publicada, o número diminuiu para 13,6 anos. Sim, aqui no cartório do Quarto Ofício do Gama foi bem perceptível essa estatística. A gente, percebe que com o fim da pandemia a procura foi bem maior. Acho que pelo acesso ao serviço público facilitou bastante essa procura. Facilitou. O curioso é que casamentos também aumentaram nessa época, com alta de 23,2%. Só em 2022, 814.576 novos casamentos foram registrados. O número de casamentos também aumentou, porque houve também essa limitação, muito embora os cartórios tenham ficado abertos durante toda a pandemia, mas muitas pessoas adiaram seus planos, pelos mais diversos motivos, pelas festividades que são comuns nos casamentos, pelas viagens. Então as pessoas adiaram os planos. Então, certamente essa volta da normalidade é uma das causas, e outras coisas que foi facilitado. A lei foi alterada recentemente para facilitar o procedimento de habilitação, eliminando bastante a burocracia dos procedimentos de habilitação, inclusive possibilitando a conversão da união estável em casamento muito facilmente, que em muitos lugares anteriormente tinha que se entrar na justiça. Veio uma nova lei autorizando a fazer direto no cartório sem muita burocracia. Então, esses seriam os principais motivos que fizeram também o aumento do número de casamentos realizados. A gente notou também que a procura nos casamentos foram maiores. Eu acho que também por causa da pandemia, que juntou o pessoal, eles quiseram, formalizar mais rápido. E a facilidade também, do meio que a gente trabalha agora, com as entradas dos casamentos bem rápido. Então, é isso.
Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, cada dia é um desafio. As distâncias são enormes, os rios são estradas e as comunidades estão espalhadas por quilômetros de natureza intocada. Para muitos, acessar serviços essenciais pode parecer impossível. Como garantir que todos tenham acesso aos seus direitos quando o cartório está a dias de distância? Há mais de 2 décadas, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas, ANOREG-AM, trabalha firme, auxiliando os cartórios a enfrentarem esse desafio diariamente. Fundada em 1999, somos a maior entidade no estado do Amazonas que representa os notários e registradores. Nós acreditamos que, através da inovação e tecnologia, os serviços extrajudiciais se tornam mais acessíveis, seja para cartórios de registro civil, de registro de imóveis, de notas, de protesto, de registro de títulos e documentos ou de registro de contratos marítimos. Com o sistema Procart Plus, os serviços cartorários têm se tornado mais ágeis e transparentes. Com o aplicativo Selo Eletrônico Amazonas, a autenticidade dos atos notariais e registrais pode ser conferida, evitando fraudes e falsificações. E com o projeto Cartórios Conectados, até os cartórios das comunidades mais remotas têm acesso à internet de alta velocidade. Com o projeto ANOREG-AM 1000 para associados, contribuímos para a modernização da estrutura dos cartórios do interior. E com o projeto Luz da Cidadania, garantimos que os serviços não sejam interrompidos por falta de energia. Cada registro é uma história. Cada documento é um passo rumo à cidadania plena. Desde o nascimento até a compra da casa própria, nossos serviços estão presentes em diversos momentos. A ANOREG-AM também promove e participa de mutirões e ações de cidadania para conscientizar sobre a importância dos registros civis e outros serviços. Valorizamos o papel social das serventias e trabalhamos para fortalecer a confiança da sociedade nos serviços extrajudiciais de excelência. A ANOREG-AM está ao seu lado, superando distâncias e construindo pontes para o futuro. Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas. Ética, inovação e compromisso com a cidadania. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente em nossas redes sociais.
Eu sou Eduardo Meireles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça.